Você acorda de repente, sem motivo aparente, e sente algo diferente no ar. Não foi ansiedade, não foi barulho, não foi coincidência. Foi Deus tentando falar com você no único momento em que sua alma estava verdadeiramente quieta. Mas a maioria ignora, volta a dormir e perde o chamado mais importante da vida. Ellen White alertou: há despertares que não vêm do corpo, vem do Espírito Santo preparando você para algo que ainda não vê. E quando você confunde vigilância espiritual com insônia, em comum, o inimigo comemora em silêncio, porque ele sabe que você acabou de desperdiçar a janela mais preciosa que Deus abriu para sua alma. Se você está assistindo a este vídeo agora, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque, em algum momento da sua vida, você tenha acordado de repente, sem motivo aparente e sentido algo diferente no ar. Algo que você não conseguiu explicar. Não foi barulho, não foi ansiedade, foi algo mais profundo. E antes de seguirmos, eu preciso te pedir algo. Se inscreva no canal agora. Esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. E se você sentir que Deus está falando com você através deste vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra a quem precisa ouvir. E se em algum momento desta mensagem você se identificar, se algo tocar seu coração, compartilhe nos comentários. Não precisa ser longo. Apenas deixe registrado o que Deus está fazendo em sua vida. Às vezes, um simples testemunho pode ser a luz que alguém está buscando há muito tempo. E eu quero te dizer algo importante. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. A Bíblia e os escritos de Ellen White nos ensinam algo que poucos cristãos compreendem verdadeiramente. Deus escolhe momentos específicos para despertar seus filhos. Não são momentos convenientes, não são momentos planejados, são momentos inesperados, silenciosos, onde a alma está mais receptiva à voz divina. E o que a maioria faz nesses momentos? Ignora, volta a dormir, confunde o chamado de Deus com insônia, confunde vigilância espiritual com cansaço físico. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja tentando te alcançar justamente quando o mundo ao seu redor silencia, quando as distrações cessam, quando o orgulho adormece? Ellen White disse que há despertares que não vêm do corpo, mas do Espírito Santo preparando a alma para algo que ainda não vemos. E quando ignoramos esses chamados, perdemos oportunidades preciosas de comunhão, de direção, de proteção espiritual. Hoje vamos explorar juntos o significado espiritual desses despertares inesperados. Vamos entender por que Deus escolhe momentos assim. Vamos aprender a diferença entre inquietação da mente e alerta do Espírito Santo. E mais importante, vamos descobrir como responder corretamente quando Deus nos chamar no silêncio da madrugada. Porque essa pode ser a diferença entre vigilância e sono espiritual. Entre preparação e negligência. Se você já passou por isso, se já acordou sentindo que algo maior estava acontecendo, esta mensagem é para você. Não estamos falando de superstição. Não estamos falando de misticismo vazio. Estamos falando da realidade de um Deus que nos ama tanto, que escolhe os momentos mais sensíveis da nossa existência para nos encontrar. E a pergunta que fica é: quando Ele chamar novamente, você vai reconhecer sua voz? Existe um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura Sagrada e os escritos do Espírito de profecia. Deus escolhe o silêncio para falar mais claramente. Não é coincidência que tantos profetas tenham recebido revelações à noite, na solidão, longe do burburinho do dia. Moisés no deserto, Samuel ainda menino, Paulo na prisão, Daniel em seus aposentos. Todos eles experimentaram algo que poucos hoje compreendem: o valor do silêncio como portal para a voz de Deus.
Vivemos em uma geração que tem pavor do silêncio. Acordamos e imediatamente pegamos o celular, dormimos com sons ao fundo, preenchemos cada segundo vazio com estímulos, notificações, vozes humanas. E nesse processo, sem perceber, criamos uma barreira espiritual invisível, porque Deus não compete com o barulho. Ele não grita para ser ouvido, ele espera, ele aguarda o momento em que a alma está verdadeiramente disponível. E muitas vezes, esse momento é justamente quando acordamos inesperadamente. Ellen White escreveu que há ocasiões em que o Espírito Santo desperta o crente para momentos de comunhão profunda, que não podem acontecer durante o dia. Não porque Deus seja limitado pelo tempo, mas porque nós somos limitados pela distração. Durante o dia, nossa mente está ocupada com responsabilidades, preocupações, relacionamentos, trabalho. Mas quando acordamos no meio da noite, algo muda. As defesas caem, o orgulho adormece, a alma fica nua diante de Deus. E é exatamente aí que Ele age. Você já reparou como, nesses momentos, os pensamentos são diferentes? Não são os pensamentos ansiosos do dia. Não são as preocupações comuns. É algo mais profundo. Às vezes, é uma lembrança que surge do nada. Às vezes, é uma pessoa que vem à mente, alguém por quem você deveria orar. Às vezes, é uma convicção silenciosa sobre algo que você precisa mudar. E a tentação é ignorar. Dizer que é apenas a mente trabalhando. Mas e se não for? A Bíblia diz em Jó 33, 14 a 16, que Deus fala de um modo e de outro, mas o homem não atenta. Ele fala em sonhos, em visões noturnas, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Perceba, Deus não apenas fala à noite. Ele escolhe a noite porque é quando nossa capacidade de ouvir está mais afiada. Quando o mundo silencia, a voz de Deus ecoa mais forte. E aqui está o que poucos entendem. Esses despertares não são interrupções, são convites. Deus está te convidando para um encontro que só pode acontecer naquele momento, naquelas condições, naquele estado de alma. E quando você ignora, quando se vira e volta a dormir, sem ao menos perguntar o que Ele quer te dizer, você pode estar perdendo uma das mensagens mais importantes da sua vida. Porque o silêncio da noite não é vazio. Ele está cheio da presença de um Deus que espera ser ouvido. Há uma diferença profunda entre acordar por causa do corpo e acordar por causa do espírito. E aprender a discernir essa diferença pode mudar completamente sua jornada cristã. Muitos filhos de Deus passam anos confundindo chamados divinos com sintomas físicos. Atribuem à ansiedade o que é vigilância. Atribuem à insônia o que é intercessão. E nesse erro silencioso, perdem oportunidades preciosas de comunhão e direção espiritual. Quando você acorda por causa do corpo, há sinais claros. Há desconforto físico, há sede, calor, dor, barulho externo. A mente está dispersa, o pensamento é superficial e o desejo é simplesmente voltar a dormir. Mas quando você acorda por causa do Espírito, algo é diferente. Há uma clareza estranha, uma sensação de propósito. Você não sabe explicar, mas sente que não deveria simplesmente se virar e ignorar. Há uma presença no ar, uma solenidade que não vem de você. Ellen White ensinou que o Espírito Santo muitas vezes desperta os crentes para momentos de oração intercessória. Alguém em algum lugar está em perigo espiritual. Alguém está lutando contra tentações terríveis. Alguém está prestes a tomar uma decisão que pode destruir sua vida. E Deus, em sua misericórdia infinita, chama um de seus filhos para orar. Não com palavras rebuscadas, não com orações longas,
apenas com o coração quebrantado, intercedendo por aquela alma que você talvez nem conheça. Quantas vezes você acordou e sentiu o peso de orar por alguém específico? Quantas vezes uma pessoa veio à sua mente sem motivo aparente e você simplesmente ignorou, pensando que era coincidência? Mais tarde, você descobriu que aquela pessoa estava passando pela maior crise da vida dela justamente naquele momento. E então você entendeu, não foi coincidência. Foi Deus tentando usar você como um instrumento de intercessão. Mas você perdeu a oportunidade porque confundiu o despertar espiritual com inquietação comum. A Escritura está cheia de exemplos. Jesus passava noites inteiras em oração. Não porque ele tinha insônia, mas porque havia batalhas espirituais sendo travadas que exigiam vigilância. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos à meia-noite na prisão, não porque não conseguiam dormir, mas porque o Espírito os movia para a adoração e intercessão mesmo em meio ao sofrimento. Neemias orava de madrugada pelos muros de Jerusalém. Ana derramava sua alma diante de Deus em momentos de profunda angústia espiritual. Todos esses momentos tinham algo em comum. Não eram apenas físicos, eram espirituais. Eram chamados divinos, disfarçados de despertares inesperados. E quando você começa a ver seus próprios despertares por essa lente, tudo muda. Você para de se irritar quando acorda sem motivo. Você para de lutar contra o momento. Você simplesmente pergunta: Senhor, por que me acordaste? O que o Senhor quer me dizer? Há alguém por quem devo orar? Há algo que preciso ouvir? E aqui está a verdade que pode transformar sua vida. Quando você responde a esses chamados, quando você ora em vez de ignorar, quando você se rende ao propósito daquele despertar, algo poderoso acontece. Deus começa a te usar de formas que você nunca imaginou. Você se torna um intercessor silencioso, um guerreiro de oração, alguém que Deus pode chamar a qualquer momento porque sabe que você vai responder. E essa é uma das maiores honras que um cristão pode ter. Ellen White viveu uma vida marcada por despertares espirituais profundos. Ao longo de seus escritos, ela descreve inúmeras ocasiões em que foi acordada pelo Espírito Santo para receber visões, advertências e mensagens para o povo de Deus. E uma coisa fica clara em seus testemunhos: ela nunca tratou esses momentos como interrupções inconvenientes. Ela os reconhecia como encontros sagrados, como oportunidades divinas de comunhão e instrução que não poderiam acontecer de outra forma. Em seus escritos, Ellen White fala sobre a importância da vigilância espiritual constante. Ela ensina que o cristão verdadeiro não pode viver em um estado de sono espiritual, onde tudo é automático, superficial, sem profundidade. A vigilância exige sensibilidade, exige estar atento aos movimentos do Espírito, mesmo nos momentos mais inusitados. E muitas vezes, esses movimentos acontecem justamente quando acordamos sem explicação aparente. Ela também alertou sobre o perigo de se tornar insensível à voz de Deus. Disse que há cristãos que endurecem o coração aos poucos, sem perceber, porque sempre ignoram os chamados silenciosos do Espírito. Eles ouvem, mas não atendem. Sentem, mas não respondem. E com o tempo, a voz de Deus se torna cada vez mais distante, não porque Deus se afastou, mas porque eles pararam de ouvir. E isso é uma tragédia espiritual silenciosa que acontece em milhares de lares cristãos todos os dias. Ellen White incentivava os crentes a terem momentos regulares de oração profunda, especialmente nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da noite. Ela ensinava que esses são os momentos em que a alma está mais receptiva, mais vulnerável, mais disposta a ouvir a voz de Deus sem as interferências do mundo.
E quando Deus escolhe nos despertar nesses horários, Ele está nos dando uma oportunidade rara de comunhão que não podemos desperdiçar. Mas ela também ensinava algo importante. Nem todo despertar noturno vem de Deus. O inimigo também age nessas horas. Ele traz pensamentos de medo, ansiedade, culpa paralisante, desespero, e por isso o discernimento é essencial. Como saber a diferença? Ellen White dizia que os pensamentos de Deus trazem paz, clareza, convicção amorosa, direção suave. Os pensamentos do inimigo trazem confusão, desespero, acusação destrutiva, paralisação. Um te aproxima de Deus, o outro te afasta. E aqui está o que poucos fazem. Quando você acorda, antes de qualquer coisa, ore. Ore uma oração simples. Senhor, se este despertar vem do Senhor, fala comigo. Se vem do inimigo, repreende-o em teu nome. Ellen White praticava isso. Ela não presumia, ela não ignorava, ela buscava discernimento. E quando percebia que era um chamado divino, ela respondia com total entrega. Esse deve ser o padrão para todo cristão que deseja viver em vigilância espiritual verdadeira. Existe uma razão profunda pela qual Deus escolhe nos despertar em momentos inesperados, e compreender essa razão pode mudar completamente a forma como você vê sua vida espiritual. Deus não age assim por capricho. Ele age assim porque conhece a natureza humana melhor do que nós mesmos. Ele sabe que durante o dia estamos ocupados demais, defendidos demais, orgulhosos demais para ouvi-lo verdadeiramente. Mas à noite, quando acordamos de repente, algo muda. As defesas caem, a alma fica nua, e Deus pode finalmente chegar onde precisa chegar. Pense em quantas vezes você tentou orar durante o dia e sua mente simplesmente não conseguiu se concentrar. Você começava a falar com Deus e em segundos já estava pensando em contas, em trabalho, em conversas pendentes, em problemas não resolvidos. A oração se tornava mecânica, superficial, sem vida. Mas quando você acorda à noite, sozinho no silêncio, algo é diferente. Não há distrações, não há máscaras, não há para onde fugir. É apenas você e Deus. E essa vulnerabilidade é exatamente o que ele busca. Ellen White escreveu que Deus muitas vezes precisa nos tirar de nossa zona de conforto para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. E o despertar inesperado é uma dessas estratégias divinas. Ele nos tira do controle, nos coloca em uma posição de rendição involuntária. Porque quando você está deitado no escuro, acordado sem querer estar, você não tem outra escolha senão lidar com o que está dentro de você. Os medos, as dúvidas, as culpas, as perguntas não respondidas. E é justamente aí que Deus quer trabalhar. Além disso, Deus escolhe esses momentos porque eles revelam o verdadeiro estado do nosso coração. Durante o dia, conseguimos manter aparências, conseguimos sorrir mesmo quando estamos quebrados por dentro. Conseguimos parecer fortes mesmo quando estamos fracos. Mas à noite, quando estamos sozinhos com nossos pensamentos, a verdade emerge. E Deus quer lidar com a verdade, não com a máscara. Ele quer curar o que realmente está ferido, não o que fingimos estar bem. Há também outra razão crucial. Deus nos prepara para o que está por vir. Ellen White ensinou que nos últimos dias, o povo de Deus precisará de uma sensibilidade espiritual aguçada. Haverá momentos de grande angústia, de perseguição, de confusão mundial. E aqueles que não aprenderam a ouvir a voz de Deus nos pequenos despertares da vida comum, não conseguirão ouvi-la nos grandes despertares proféticos. Deus está nos treinando agora, nos momentos inesperados, para que estejamos prontos quando o tempo da angústia chegar. E talvez a razão mais linda de todas. Deus escolhe momentos inesperados porque Ele sente saudades de você. Sim, você leu certo.
o Deus do universo, que sustenta galáxias e governa sobre tudo, sente saudades da comunhão com seus filhos. E quando o dia está cheio demais, quando sua agenda está lotada demais, quando você está ocupado demais, Ele espera. Ele espera o momento em que você estará verdadeiramente disponível. E então, com amor infinito, Ele te acorda. Não para te incomodar, mas para te encontrar. Aprender a discernir entre inquietação da mente e alerta do Espírito Santo é uma das habilidades espirituais mais importantes que um cristão pode desenvolver. Infelizmente, é também uma das menos ensinadas. Muitos filhos de Deus passam a vida inteira sem nunca compreender essa diferença. E por isso acabam ignorando chamados divinos ou, pior ainda, atribuindo a Deus o que vem de sua própria ansiedade. Ambos os erros são perigosos e podem custar caro na jornada espiritual. A inquietação da mente geralmente vem acompanhada de pensamentos circulares e improdutivos. Você acorda e sua cabeça começa a girar em torno das mesmas preocupações, dos mesmos medos, das mesmas dúvidas. Não há clareza, não há direção. Apenas um ciclo vicioso de ansiedade que te deixa mais cansado, mais angustiado, mais perdido. Esse tipo de despertar drena sua energia espiritual. Ele te afasta da paz de Deus. E quando você finalmente consegue dormir novamente, acorda no dia seguinte ainda mais pesado. Mas o alerta do Espírito Santo é completamente diferente. Há uma clareza incomum. Você acorda e, em vez de pensamentos confusos, há um senso de propósito. Às vezes, é uma pessoa específica que vem à sua mente com tanta nitidez que você sabe que precisa orar por ela. Às vezes, é uma convicção suave sobre algo que você precisa mudar em sua vida. Às vezes, é simplesmente uma presença, um chamado silencioso para a comunhão, para a adoração, para buscar a face de Deus sem pressa, sem agenda. Ellen White ensinou que o Espírito Santo fala de forma suave, mas firme. Ele nunca força, ele nunca grita, ele nunca traz confusão ou desespero. A voz do Espírito é sempre acompanhada de paz, mesmo quando traz convicção. É sempre acompanhada de clareza, mesmo quando traz correção. E é sempre acompanhada de esperança, mesmo quando revela áreas que precisam ser transformadas. Se o que você sente te deixa desesperado, paralisado, sem esperança, não é do Espírito Santo. É do inimigo ou da sua própria mente perturbada. Outro sinal importante: o alerta do Espírito Santo geralmente te leva a ações específicas e construtivas. Ele te leva a orar, a buscar a palavra, a tomar decisões que te aproximam de Deus. Já a inquietação da mente te paralisa. Ela te deixa deitado, remoendo, sofrendo, mas sem fazer nada de produtivo. Ela te mantém preso em um estado de angústia inútil. E aqui está o perigo. Se você sempre trata os despertares noturnos como inquietação da mente, você pode estar ignorando alertas genuínos do Espírito Santo. Por isso, a atitude correta quando você acorda inesperadamente é sempre a mesma. Ore primeiro. Antes de presumir que é ansiedade, antes de se virar e tentar dormir novamente, antes de pegar o celular para se distrair, ore. Diga: Senhor, se este despertar vem de ti, fala comigo. Se vem da minha própria mente, acalma meus pensamentos. Se vem do inimigo, repreende-o em teu nome. Essa oração simples pode mudar tudo, porque ela coloca você em uma postura de escuta, de discernimento, de abertura à voz de Deus. E com o tempo, você vai aprender. Você vai começar a reconhecer a diferença. Vai saber quando é um chamado divino e quando é apenas cansaço mental. E quanto mais você responder aos chamados verdadeiros, mais sensível você se tornará. Deus vai confiar em você cada vez mais. Ele vai te despertar para intercessões importantes, para revelações pessoais, para momentos de comunhão profunda.
E sua vida espiritual nunca mais será a mesma, porque você aprendeu a ouvir a voz de Deus nos lugares mais inesperados. Há um perigo silencioso e progressivo que muitos cristãos não percebem até que seja tarde demais. O perigo de ignorar repetidamente os chamados de Deus. Cada vez que você acorda e sente aquele impulso de orar, aquela convicção suave, aquela presença silenciosa e escolhe simplesmente se virar e voltar a dormir, algo acontece dentro de você. Não é dramático, não é visível, mas é real. Sua sensibilidade espiritual diminui um pouco. Sua capacidade de ouvir a voz de Deus fica um pouco mais fraca. E com o tempo, você pode se tornar completamente surdo aos chamados divinos. A Bíblia fala sobre o endurecimento do coração. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo lento, gradual, quase imperceptível. Começa com pequenos nãos, pequenas negligências, pequenas escolhas de ignorar o que você sabe no fundo que deveria atender. E cada não fortalece uma camada de insensibilidade espiritual. Até que um dia você percebe que não sente mais nada, que não ouve mais nada, que sua vida espiritual se tornou mecânica, fria, sem vida, e você não sabe como chegou até ali. Ellen White alertou sobre isso com seriedade. Ela disse que há cristãos que entristecem o Espírito Santo tantas vezes que ele eventualmente para de insistir. Não porque Deus desistiu deles, mas porque eles construíram um muro tão alto de resistência que o Espírito respeita a sua escolha. E essa é uma das coisas mais trágicas que pode acontecer na vida de um filho de Deus. Porque sem a voz do Espírito, você fica vulnerável, sem direção, sem proteção, sem discernimento para os tempos difíceis que virão. Pense em quantas vezes Deus tentou te alertar sobre algo e você ignorou. Quantas vezes Ele te despertou para orar por alguém e você simplesmente voltou a dormir. Quantas vezes Ele te trouxe uma convicção sobre algo que você precisava mudar e você empurrou aquilo para debaixo do tapete. Agora imagine o que você perdeu, as bênçãos que não recebeu, as pessoas que você poderia ter ajudado, as tragédias que poderiam ter sido evitadas se você tivesse orado quando foi chamado. É um pensamento pesado, mas é necessário. Mas há outro perigo ainda mais grave. Quando você ignora os chamados de Deus, você não apenas perde oportunidades de bênção, você se coloca em perigo espiritual, porque Deus muitas vezes te acorda para te proteger, para te preparar, para te alertar sobre algo que está vindo. Ellen White ensinou que nos últimos dias haverá armadilhas espirituais por toda parte, enganos sutis, falsas doutrinas, tentações disfarçadas de luz, e aqueles que não cultivaram o hábito de ouvir a voz de Deus serão facilmente enganados. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja tentando te preparar agora para o que está por vir? Que Ele está te treinando nos pequenos despertares da vida comum para que você esteja pronto quando a grande crise chegar. Cada vez que Ele te acorda e você responde, você está fortalecendo sua ligação com Ele. Você está afinando seu ouvido espiritual. Você está se tornando alguém que pode ser usado por Deus em momentos críticos, mas cada vez que você ignora, você está se afastando dessa preparação e o tempo está se esgotando. Por isso, a mensagem de hoje é urgente. Não ignore mais os chamados de Deus. Não trate como coincidência quando você acorda sem motivo. Não confunda vigilância espiritual com insônia. Não deixe que o cansaço físico te roube oportunidades espirituais eternas, porque cada despertar pode ser a diferença entre vida e morte espiritual, entre proteção e vulnerabilidade, entre preparação e negligência. E quando a grande prova chegar, você vai agradecer por cada vez que escolheu responder ao chamado de Deus no silêncio da madrugada. Então,
O que fazer quando você acorda de repente no meio da noite? Como responder corretamente a esses momentos que podem ser chamados divinos? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é não reagir com irritação. Não trate aquele despertar como uma interrupção inconveniente. Não pegue o celular para se distrair. Não tente imediatamente forçar o sono de volta. Pare, respire e reconheça que você pode estar diante de um momento sagrado. A segunda atitude é orar imediatamente. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Pode ser algo simples como: Senhor, estou aqui. Se o Senhor me acordou, fala comigo. Se há algo que preciso ouvir, meu coração está aberto. Se há alguém por quem devo orar, mostra-me. Essa oração coloca você em uma postura de escuta. Ela abre o canal de comunicação entre você e Deus. E muitas vezes, só essa atitude já traz clareza sobre o que Deus quer naquele momento. Depois, fique em silêncio. Não encha o espaço com palavras. Apenas espere. Ouça. Preste atenção aos pensamentos que vêm, às pessoas que surgem em sua mente, às convicções que emergem. Ellen White ensinou que Deus fala na quietude. E muitas vezes, o que Ele quer nos dizer não vem em palavras audíveis, mas em impressões suaves, em convicções profundas, em uma paz que confirma que você está no caminho certo ou em uma inquietação santa que te leva a agir. Se uma pessoa específica vem à sua mente, ore por ela. Não questione, não analise demais, apenas ore. Você não precisa saber todos os detalhes do que aquela pessoa está enfrentando. Deus sabe. E Ele te chamou para interceder. Ore pela proteção dela, pela força dela, pela fé dela. E confie que Deus está usando sua oração de formas que você talvez nunca saiba nesta vida. Há batalhas espirituais sendo vencidas através das orações silenciosas dos filhos de Deus que aprenderam a responder aos chamados noturnos. Se o que vem à sua mente é uma convicção pessoal sobre algo que você precisa mudar, não resista, não se defenda, apenas receba. Deus não está te condenando, Ele está te moldando, Ele está te preparando. E se Ele escolheu aquele momento para tratar de algo em seu coração, é porque você está finalmente em uma posição de poder ouvir verdadeiramente. Aceite a correção com humildade. Agradeça por ela e comprometa-se ali mesmo a fazer as mudanças necessárias. Às vezes, o que Deus quer é simplesmente comunhão. Ele não tem um recado específico, Ele não tem uma tarefa urgente, Ele só quer estar com você. E esses são talvez os momentos mais preciosos de todos, porque revelam o coração de um pai que simplesmente ama a presença de seus filhos. Nesses momentos, você pode adorá-lo, pode agradecer, pode derramar seu coração diante dele sem pressa, sem agenda. Pode ler a palavra, pode cantar baixinho, pode simplesmente descansar na presença dele até que o sono volte naturalmente. E aqui está algo lindo. Quando você responde corretamente a esses despertares, algo muda em você. Você começa a antecipar esses momentos. Você para de temê-los. Você começa a vê-los como oportunidades preciosas de intimidade com Deus que não podem ser replicadas durante o dia. E sua vida espiritual atinge um nível de profundidade que poucos cristãos conhecem, porque você aprendeu o segredo dos santos de todas as eras. Deus fala mais claramente quando o mundo silencia. E aqueles que aprendem a ouvi-lo nesses momentos se tornam seus colaboradores mais íntimos. Há uma dimensão dos despertares noturnos que muitos cristãos nunca chegam a experimentar porque não entendem seu papel como intercessores. Quando Deus te acorda no meio da noite, muitas vezes não é apenas por você, é por alguém mais. Alguém que está em perigo espiritual. Alguém que está lutando contra tentações terríveis. Alguém que está prestes a desistir da fé.
E Deus, em sua misericórdia infinita, escolhe um de seus filhos para ficar na brecha, para orar, para interceder até que a vitória venha. Ellen White escreveu sobre isso com profundidade. Ela disse que há momentos em que o destino de almas está sendo decidido no mundo invisível, e Deus precisa de intercessores na terra para cooperar com o que Ele está fazendo nos céus. Não porque Deus seja limitado, mas porque Ele escolheu operar através das orações de seu povo. E quando você é acordado para orar, você está sendo convidado a participar de uma batalha espiritual que pode mudar o curso da vida de alguém para toda a eternidade. Pense em quantas vezes você acordou e sentiu um peso inexplicável, uma angústia que não era sua, uma urgência de orar que você não conseguia entender. Nesses momentos, algo grande está acontecendo no mundo espiritual. Alguém está sendo atacado, alguém está em crise, alguém está prestes a tomar uma decisão que pode destruir sua vida. E Deus te chamou para orar. Você não precisa saber todos os detalhes, você só precisa obedecer. Porque sua oração pode ser a diferença entre vida e morte espiritual para aquela pessoa. Há testemunhos incontáveis de pessoas que foram salvas de situações terríveis porque alguém, em algum lugar, orou no momento exato. Histórias de pessoas que estavam prestes a cometer suicídio e, de repente, sentiram uma paz inexplicável. Histórias de pessoas que estavam prestes a cair em pecado grave e foram interrompidas por um evento inesperado. Histórias de pessoas que estavam perdidas e, de repente, encontraram o caminho de volta. E por trás de cada uma dessas histórias, muitas vezes há um intercessor anônimo que foi acordado por Deus e respondeu ao chamado. Mas aqui está o que poucos entendem. A intercessão noturna não é apenas para os outros. Ela também transforma você. Quando você se dispõe a ser usado por Deus dessa forma, quando você responde aos chamados de intercessão, mesmo quando está cansado, mesmo quando não entende completamente, algo acontece em seu coração. Você se torna mais sensível à voz de Deus. Você desenvolve uma compaixão mais profunda pelas pessoas. Você começa a ver o mundo com os olhos de Deus. E sua vida espiritual atinge um nível de maturidade que não pode ser alcançado de outra forma. Ellen White também alertou que a intercessão noturna pode ser desafiadora. O inimigo não gosta quando os filhos de Deus oram. Ele vai tentar te desanimar. Vai tentar te convencer de que é tudo bobagem, que você está perdendo tempo, que deveria apenas dormir. Mas não desista. Porque cada oração que você faz nesses momentos tem um poder que você não pode ver. Cada intercessão enfraquece as forças das trevas. Cada súplica abre portas no céu. E você pode ter certeza, nenhuma oração sincera fica sem resposta. Por isso, da próxima vez que você acordar com aquela urgência de orar, não ignore. Não pense que é apenas sua imaginação. Levante-se, se necessário, ajoelhe-se e ore com tudo o que você tem. Ore até sentir que pode parar. Ore até a paz vir. Ore até saber que cumpriu seu papel naquela batalha espiritual. Porque você não é apenas um cristão comum. Você é um intercessor, um guerreiro de oração, alguém que Deus escolheu para trabalhar com Ele nos bastidores da história. E essa é uma das vocações mais nobres que existe. Conseguirão permanecer firmes. E aqui está o que poucos percebem. Deus está nos preparando agora para aquele tempo. Os despertares noturnos são parte desse preparo. Não são coincidências. Não são apenas momentos isolados de comunhão. São treinamentos espirituais. Deus está nos ensinando, nos pequenos desafios de hoje, a confiar nele quando os grandes desafios chegarem. Ele está nos ensinando a ouvir sua voz em meio ao silêncio, para que possamos ouvi-la em meio ao caos. Ele está nos
ensinando a vigiar, para que não sejamos pegos de surpresa quando os eventos finais se desenrolarem rapidamente. Ellen White escreveu que nos últimos dias haverá momentos em que o povo de Deus precisará de direção divina imediata. Momentos em que não haverá tempo para longas reflexões ou consultas. Momentos em que a única coisa que os salvará será uma ligação tão forte com Deus que eles saberão instantaneamente o que fazer. E como se desenvolve essa ligação? Através da prática constante de ouvir e obedecer à voz de Deus nas pequenas coisas, através dos despertares noturnos que você responde mesmo quando é difícil, através das convicções que você atende mesmo quando não faz sentido no momento. Pense nisso. Se você não consegue ouvir a voz de Deus quando Ele te acorda em uma noite tranquila, como você vai ouvi-la quando estiver enfrentando perseguição? Se você não consegue discernir entre sua voz e a ansiedade da sua própria mente em tempos de paz, como você vai discernir quando o mundo estiver em caos? Se você não tem o hábito de buscar a presença de Deus nos momentos inesperados de hoje, como você vai buscá-la quando sua vida depender disso? Os despertares noturnos também nos ensinam algo crucial para os últimos dias: a depender completamente de Deus. Quando você acorda no meio da noite sem ter controle sobre isso, você é lembrado de que não está no comando. Você é lembrado da sua fragilidade, da sua dependência. E essa é exatamente a postura que precisaremos ter no tempo do fim. Não podemos confiar em nossa própria força. Não podemos confiar em nossa própria sabedoria. Só podemos confiar em Deus. E quanto mais praticamos isso agora, mais preparados estaremos quando a grande prova chegar. Ellen White também ensinou que haverá um tempo em que não teremos acesso livre às Escrituras como temos hoje. Um tempo em que a perseguição será tão intensa que não poderemos simplesmente abrir a Bíblia e ler quando quisermos. Por isso, é crucial que guardemos a palavra em nosso coração agora, que aproveitemos cada despertar noturno para meditar nas Escrituras, para memorizar passagens que nos fortalecerão mais tarde, para construir um relacionamento com Deus tão profundo que mesmo sem Bíblia física, teremos a palavra viva habitando em nós. E aqui está a verdade final: Deus não está te preparando para falhar. Ele está te preparando para vencer. Cada despertar noturno que você responde é um passo a mais na direção da maturidade espiritual. Cada oração que você faz nos momentos inesperados é um depósito no banco da fé. E quando o tempo da angústia chegar, você vai olhar para trás e agradecer por cada noite que escolheu ouvir a voz de Deus em vez de simplesmente voltar a dormir. Porque aqueles momentos te moldaram, te fortaleceram, te prepararam para estar de pé quando muitos cairão. Há uma bênção profunda e muitas vezes não reconhecida nos despertares inesperados. Eles nos lembram que não estamos sozinhos. Em um mundo que pode ser solitário, onde tantas pessoas se sentem abandonadas, esquecidas, invisíveis, esses momentos em que Deus nos acorda são lembretes tangíveis de que Ele está presente, de que Ele se importa, de que somos importantes o suficiente para Ele, que Ele escolhe nos interromper, nos chamar, nos encontrar nos lugares mais íntimos da nossa existência. Pense na profundidade disso. O Deus que criou as estrelas, o Deus que governa sobre universos, o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Deus te acorda no meio da noite porque quer estar com você, porque quer falar com você, porque você importa para Ele de uma forma que desafia qualquer lógica humana. Não há amor maior do que esse. Não há intimidade mais profunda do que essa. E quando você começa a ver seus despertares por essa lente, eles deixam de ser incômodos e se tornam presentes.
Ellen White escreveu que Deus é infinitamente mais desejoso de nos abençoar do que nós de receber suas bênçãos. E os despertares noturnos são prova disso. Ele não espera que nós o busquemos apenas nas horas convenientes. Ele vem até nós. Ele nos procura. Ele cria oportunidades de encontro, mesmo quando não pedimos. E isso revela o coração de um pai que nunca desiste dos seus filhos, que nunca se cansa de buscar comunhão, que nunca considera pequeno demais o tempo que passa conosco. Há também uma bênção prática nesses momentos. Eles nos permitem processar coisas que ficam enterradas durante o dia, emoções não resolvidas, mágoas não perdoadas, medos não nomeados, sonhos não realizados. Durante o dia, conseguimos manter tudo isso sob controle. Mas à noite, quando as defesas caem, essas coisas emergem. E em vez de ver isso como um problema, podemos ver como uma oportunidade de cura. Deus está nos dando espaço para trazer à luz o que precisa ser curado, para entregar a Ele o que estamos carregando sozinhos. Muitas pessoas testemunham que suas maiores revelações espirituais vieram em momentos de despertar noturno, respostas a orações que buscavam há anos, clareza sobre decisões importantes, cura de feridas emocionais profundas, reconciliação com pessoas que amavam. E tudo isso aconteceu porque elas estavam dispostas a ficar acordadas quando Deus as chamou. Porque elas não trataram aqueles momentos como interrupções, mas como oportunidades divinas de transformação. Ellen White também ensinou que há recompensas eternas para aqueles que aprendem a comungar com Deus nas horas silenciosas. Ela disse que no céu veremos o resultado completo das nossas orações. Veremos as vidas que foram tocadas, as batalhas que foram vencidas, as almas que foram salvas. E muitas dessas vitórias terão acontecido por causa das orações que fizemos quando fomos acordados no meio da noite, por causa da intercessão silenciosa que fizemos quando ninguém estava vendo, por causa da obediência fiel aos chamados que ninguém mais saberá, a não ser você e Deus. E talvez a bênção mais profunda de todas seja esta: quando você aprende a responder aos despertares de Deus, você desenvolve uma intimidade com Ele que transcende circunstâncias. Você não o busca apenas quando está em crise. Você não ora apenas quando precisa de algo. Você simplesmente vive em um estado de comunhão constante, onde até os despertares inesperados se tornam parte natural da sua caminhada com Ele. E essa é a essência da vida cristã verdadeira. Não um conjunto de regras ou rituais, mas um relacionamento vivo, profundo e ininterrupto com o Deus que te ama mais do que você jamais poderá compreender. E então, chegamos ao final desta mensagem. Mas antes de você seguir com seu dia, eu preciso te fazer algumas perguntas que podem mudar tudo. Quando foi a última vez que você acordou no meio da noite e, em vez de ignorar, parou para perguntar a Deus o que Ele queria te dizer? Quando foi a última vez que você tratou um despertar inesperado como um encontro sagrado, em vez de uma interrupção inconveniente? Quando foi a última vez que você realmente ouviu a voz de Deus no silêncio da madrugada? Se a resposta for nunca ou faz muito tempo, não se condene, mas também não continue como está, porque estamos em tempos proféticos. Os sinais ao nosso redor são claros. O tempo está se esgotando e Deus está desesperadamente tentando preparar seu povo para o que está por vir. Ele está te chamando, Ele está te acordando, Ele está te treinando. A questão não é se Deus está falando, a questão é: você está ouvindo? Ellen White nos deixou um legado profundo de vigilância espiritual.
Ela nos ensinou que a vida cristã verdadeira não é feita apenas de grandes momentos públicos, mas de pequenas obediências privadas, de respostas fiéis aos chamados silenciosos, de comunhão constante com Deus nos lugares secretos da alma. E os despertares noturnos são parte disso. São oportunidades preciosas de intimidade que Deus está te oferecendo. São treinamentos espirituais que te prepararão para as provações que virão. São convites de um Pai que simplesmente quer estar com você. Então, a partir de hoje, faça diferente. Da próxima vez que você acordar sem motivo aparente, não se irrite. Não pegue o celular. Não force o sono de volta. Pare, respire e ore. Pergunte a Deus o que Ele quer te dizer. Se há alguém por quem você deve orar. Se há algo que Ele quer te mostrar. E, então, fique em silêncio, ouça, espere, porque Deus fala quando o mundo silencia. E aqueles que aprendem a ouvi-lo nesses momentos se tornam seus colaboradores mais íntimos. E lembre-se, cada despertar pode ser a diferença entre preparação e negligência, entre vigilância e sono espiritual, entre vitória e derrota nos dias finais. Não desperdice essas oportunidades. Não ignore esses chamados, porque o Deus do universo está te acordando não para te incomodar, mas para te preparar. Não para te cansar, mas para te fortalecer. Não para te confundir, mas para te guiar. E quando a grande prova chegar, você vai agradecer por cada noite que escolheu responder ao seu chamado. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu sua própria história aqui, deixe seu testemunho nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E, acima de tudo, comece hoje a viver em vigilância espiritual verdadeira, porque o tempo é curto, as oportunidades são preciosas e Deus está esperando por você nos lugares mais inesperados da sua vida. Que você tenha ouvidos para ouvir quando Ele te chamar e coragem para responder quando a voz dele ecoar no silêncio da sua alma.